Olha, quem trabalha com psicanálise hoje em dia, seja num hospital, numa escola, sabe bem da pressão, né? Como é que se justifica um método que vai a fundo num mundo que parece só dar valor para o que é rápido, para o que é mensurável? É exatamente esse o nosso desafio aqui. E aí vem a grande pergunta que sempre paira no ar. A psicanálise é anticientífica? Mas sabe, para a gente entender essa briga, a gente precisa sacar que isso não é só uma questão teórica, de livro. É uma questão que mexe diretamente com o trabalho, com o dia a dia de quem atua com a psicanálise hoje. Hoje em dia, a gente vive numa espécie de onda positivista. É uma pressão por todo lado para ter soluções que parecem um checklist, sabe? Coisas rápidas, visíveis, que geram números e gráficos. E isso, claro, cria um baita desafio para a psicanálise, que lida com a complexidade da alma humana. Uma coisa que, convenhamos, não cabe em planilha de Excel. E aqui está o pulo do gato. Antes de sair por aí defendendo se a psicanálise é ou não ciência, a gente precisa dar um passo para trás. E a pergunta é outra. Afinal de contas, o que a gente chama de ciência? Porque dependendo da resposta para essa pergunta, o jogo muda completamente. A nossa forma de entender o mundo foi evoluindo, né? A gente saiu das explicações míticas, onde tudo era vontade dos deuses, e partiu para uma busca mais racional, que é a base da filosofia e da ciência. A gente parou de só aceitar a palavra como verdade absoluta e começou a questionar. E é essa atitude de questionar que define o pensamento científico. E o mais legal é que não existe uma ciência, um jeito único de ser científico. Existem vários. Tem a ciência que busca a certeza dos números, tipo a matemática. Tem a outra que se baseia na observação, nos experimentos. E tem as concepções mais modernas que entendem que a ciência, na verdade, constrói modelos para a gente tentar explicar o mundo. A grande sacada aqui é: a psicanálise não precisa imitar a física para ter o seu valor e o seu rigor. Ela tem um rigor próprio. E é aqui que a gente chega no coração da coisa. Gente não é planeta. O objeto de estudo das ciências humanas é outra parada. Um ser humano não segue uma órbita previsível, não tem uma fórmula que explique suas decisões. A nossa maneira de olhar para nós mesmos já mudou um bocado ao longo do tempo. Primeiro, a gente se via como o centro racional do universo. Depois, vem uma fase de tentar nos encaixar nas mesmas leis da física, como se a gente fosse uma máquina. Até que finalmente a gente foi entendendo que a experiência humana é histórica, é cultural, cheia de significados que são únicos. E é por isso que aquele modelo das ciências da natureza não serve pra gente. Pensa bem, como é que se mede um sentimento? Como é que se cria uma lei universal para a liberdade de alguém? Tentar encaixar a experiência humana em gráficos e estatísticas é como tentar medir um poema com a régua. Você até pode conseguir um número, mas a poesia toda se perdeu no caminho. Então, em vez de ficar pensando na psicanálise como uma ciência que falhou em ser igual à física, que tal a gente entender ela pelo que ela realmente é? Uma ciência do sujeito, com um método próprio e um campo de estudo muito bem definido. E o que a psicanálise estuda, então? Justamente aquilo que as outras abordagens mais quantitativas fazem questão de ignorar: o sujeito, o desejo, o sofrimento, o significado, a história única de cada um. Esse é o território científico dela. Por isso, a cientificidade da psicanálise não está no gráfico, está na consistência do seu método, na coerência da sua teoria, na sua capacidade de escutar e de desvendar as estruturas do inconsciente que nos formam. É um outro tipo de rigor, um rigor feito sob medida para a complexidade que é ser gente. Ok. Com essa base toda, vamos voltar para a prática, para o dia a dia. Como é que quem trabalha com psicanálise num hospital, numa escola, pode usar esses argumentos para defender a importância do seu trabalho? O primeiro passo, eu diria, é uma mudança de postura. É saída defensiva. Em vez de ficar tentando se encaixar num modelo que não foi feito para ela, a ideia é afirmar com confiança o valor único, o papel essencial que só a psicanálise consegue cumprir. E essa citação aqui, nossa, ela é cirúrgica. Ela vai direto no ponto do problema que a gente vive hoje. Numa cultura que é obcecada por produtividade, por resultado imediato, o espaço para o sujeito, quer dizer, para a pessoa com a sua história, com o seu sofrimento, com o seu desejo, esse espaço está cada vez menor. Então, o argumento na prática se desdobra em alguns pontos. Primeiro, a psicanálise dá voz ao sofrimento, num mundo que só quer silenciá-lo com produtividade. Segundo, ela bate de frente com essa busca por soluções mágicas para problemas que são complexos. Terceiro, ela faz a instituição lembrar que ali não tem um caso ou um diagnóstico, tem uma pessoa. E por último, ela questiona essa lógica de que a felicidade se compra e convida a gente a escutar o nosso próprio desejo.
Para a gente fechar, fica essa reflexão. Nessa busca maluca por respostas simples, por soluções de prateleira para dores que são tão complexas, o que será que a gente está perdendo pelo caminho? Talvez a gente esteja perdendo justamente a essência daquilo que nos faz humanos. E é nesse ponto, nesse exato lugar, que a psicanálise encontra sua força. Não só como uma ciência, mas como uma verdadeira prática de resistência.